público. Alguns sindicatos ligados à iniciativa privada também começaram a construir esse movimento, que foi o movimento que criou a Conlutas. E nós, enquanto entidade, participamos do CONAC, que foi um congresso realizado para fundar a Central. Ainda não foi o congresso de fundação da Central, mas foi o congresso da classe trabalhadora, foi o encontro da classe trabalhadora que determinou a fundação da Conlutas. Então o nosso sindicato ajudou nessa criação, tá? A gente participou lá em Sumaré, em São Paulo, mandamos uma delegação para esse congresso, e esse congresso estabeleceu isso. De lá para cá, aconteceram uma série de atividades, encontros e desencontros entre a diretoria do sindicato e a Central, e nós resolvemos, nos últimos anos, voltar a fazer parte do apoio a Conlutas, no sentido de filiar, para contribuir com a luta da classe trabalhadora em grau superior, e para que essa Central pudesse também nos ajudar na nossa luta. Então, o nosso sindicato começou realmente a buscar esse apoio e também apoiar a Central e as entidades filiadas à Central. Então, o nosso sindicato, nos últimos anos, já vem participando das atividades e propondo sempre o melhor caminho da classe trabalhadora, que é o caminho da luta, é o caminho da combatividade, é o caminho da autonomia sindical. De forma, companheiros, que esse ato, ele culminou com essa assembleia que nós estamos fazendo aqui. A nossa proposta, uma vez que nós éramos apenas apoio, a proposta é que o nosso sindicato se filie organicamente à Central. Nosso sindicato já tem inclusive representação na Central, porque a Central é um organismo mais aberto, ele participa não só as entidades filiadas, mas também as entidades que fazem parte do apoio. Embora não tenha peso político, às vezes não tem direito a voto, né? Mas tem assento nas discussões da Central. E aí a gente quer participar com direito a voto e contribuir financeiramente e politicamente com essa Central. Então, a Assembleia que ora se inicia tem esse sentido, propor aos companheiros a filiar o Sindicato dos Gráficos a Conlutas, a CSP Conlutas, que é a Central, e a Assembleia tem esse sindicato, CSP Conlutas, de 99 a 2001. E se deu mais claro, meus companheiros, na reforma da Previdência que o Lula fez em 2003. Muitos aqui, talvez, só vão saber o tanto que foi o prejuízo para os trabalhadores da reforma que o Lula fez em 2003, quando chegar na porta do INSS para se aposentar. E foi muito pouco a mudança do ponto de vista teórico, mas na vida do trabalhador vai significar trabalhar anos e mais anos para poder chegar à aposentadoria. Uma das mudanças que o Lula fez na aposentadoria foi trocar a palavra tempo de serviço por tempo de contribuição. Ou seja, o trabalhador, para se aposentar, não é necessário que ele tenha simplesmente 30 anos de serviço, mas ele tem que ter hoje 30 anos de contribuição. Exemplo disso é que se você trabalhar 10 anos, mas a empresa deixou 2, 3, 4 anos, 5 anos sem depositar, você não vai conseguir se aposentar com 35 anos de contribuição. Quem de nós aqui, principalmente dos mais novos, vai conseguir pegar um emprego e tirar 35 anos direto para poder se aposentar? Ninguém. Então, por conta disso foi que os gráficos, o Sindicato da Construção Civil e várias entidades no país se organizaram e romperam com a CUT e construíram uma nova ferramenta para lutar em defesa dos nossos direitos. As centrais que nós temos, tradicionais, como a CUT e outras centrais, elas hoje servem de correia de transmissão para levar a política do governo. Hoje, a CUT não usa mais a palavra classe trabalhadora, ela usa cidadão, cidadania, que é como se os trabalhadores e os empresários fossem igual. A CUT não usa mais luta dos trabalhadores, ela usa diálogo. Teve campanha dos gráficos aqui que houve não sei quantos meses de diálogo, e só foi resolver quando o sindicato e a categoria resolviam se mover através das paralisações.
Então, meus companheiros, para resumir, porque até eu estou sentindo... Luciana, não é Pereira? Não é Pereira, senta aí, Luciana, senta aqui, por favor, companheiro. Faz parte aqui da mesa. Companheiros, eu queria só pedir ao companheirado um pouquinho de paciência, que eu queria dizer o seguinte. Essa data de hoje, atenção, esse rapaz é cantor, mano? É cantor, né, é locutor. Daqui a pouco eu dou o microfone pra ele, ele faz aqui. Mas olha só, companheiros, eu queria chamar a atenção de vocês, porque é o seguinte, a data de hoje, 7 de fevereiro, dia do grato, não é um dia apenas por convenção. Não é um dia qualquer, certo? É importante que a gente, enquanto categoria, até para valorizar, não é gordinho, filho de uma égua? O cara já é branco, dá uma mãozada dessa aí, vai ficar os teus dedos tudo nas costas do cara. Vai fazer um hematoma, o cara vai abrir um BO contra ti aí, mano. Aí vê só, moçada, atenção, silêncio, por favor. Companheiros, é o seguinte, em 1923, a nossa categoria, aí a gente faz assim, a gente vai buscar pela memória, os companheiros aqui que estudaram jornalismo, os companheiros que não estudaram jornalismo, mas que já viveram um pouco mais, né? A juventude não pensa muito nisso, não. Costumo dizer que a nossa juventude, a rapaziada mais jovem, né? Só vai pensar na vida depois dos 30, depois dos 40. Antes disso a gente tem uma dificuldade. Eu fui jovem, né? Fui jovem um dia, eu já não me considero tão jovem assim. Embora muita gente me considere ainda jovem. Mas a gente só vai começar a pensar na vida, na verdade, quando a gente tem um filho, quando a gente vai começar a ter uma certa responsabilidade. E hoje a juventude está tendo filho cada vez mais cedo, né? Principalmente os homens, as mulheres eu não digo nem tanto, mas os homens hoje estão tendo filho cada vez mais cedo. Então a galera tem mania de fazer filho e não se importar muito, né? Só se importa quando vai pensar em alimentícia para pagar. E o motorista que eu diga, né, Luciano? Luciano aí. Toda esquina motorista cobrador. Mas vê só, companheiros, a gente começa a pensar na história e a gente começa a imaginar que em 1923 os gráficos, ainda quando não tinha nem organização sindical, quando não tinha nada, os companheiros começaram a se organizar no sentido de buscar melhores condições de vida e de trabalho. Quando a gente pensa no trabalho hoje, que a gente tem uma CLT, aqui eu estou vendo um companheiro que tem a companheira dele, eu não sei se é trabalhadora também ou se é dona de casa, mas se é trabalhadora também, sabe da importância que tem a CLT, que ela tem mesmo não atendendo a todos os nossos interesses, a todos os nossos desejos. Então não tinha CLT, não tinha organização sindical, não tinha nada. Homens, mulheres e até crianças trabalhavam 10, 12, 14, 15, 16 horas, num Brasil que ainda começava a se industrializar, né? Num Brasil que começava a se organizar político e organizacionalmente do ponto de vista da própria classe trabalhadora, porque saía de um período escravagista e iniciava a se industrializar, tá? Então, a gente faz um rasgo para buscar na memória o que foi o movimento de 1923. Companheiros se organizaram autonomamente, né? Começaram a estocar comida, alimentos, num depósito clandestino, escondido, porque não podia ter a organização sindical, que a polícia prendia os líderes, prendia os cabeças do movimento, não tinha nada, e os companheiros se organizaram em 1923, e num comício em praça pública, depois de mandar um memorial solicitando que os patrões atendessem às reivindicações dos trabalhadores, e os patrões disseram que não iam atender absolutamente nada, e os companheiros fizeram um comício em praça pública, e esse comício deflagrou uma greve que durou 42 dias. E esses companheiros, depois da deflagração da greve, sofreram perseguição. O seu depósito de alimentos, remédios e outros gêneros de necessidade básica foi saqueado e queimado pela polícia do estado de São Paulo. E mesmo assim os companheiros conseguiram ficar firmes, porque foram atacados e disseram, lançaram um grito, que era comeremos terra, né? Para quem é do interior sabe que comer terra é comer areia mesmo, né? Nós comeremos terra, mas nós não voltamos ao trabalho, enquanto as nossas reivindicações não forem atendidas. Então, companheiros, naquele momento, os companheiros que fizeram aquele movimento não tinham só o medo de perder o emprego, eles tinham também o medo de ser presos, de ficar longe de suas famílias e de seus filhos.
Mas mesmo assim, remar contra, os companheiros fizeram uma luta de 42 dias, que no final desses 42 dias, os patrões foram de um por um. Os donos de gráfica e de jornal, naquela época, foram um por um na Associação dos Trabalhadores e assinaram um memorial, que era a convenção coletiva da época, era chamada de memorial. E aí, enquanto todas as gráficas do município de São Paulo não assinaram o memorial, garantindo 8 horas de trabalho, proibição do trabalho da mulher e das crianças noturno, piso salarial da categoria, entre outras reivindicações, e a principal delas, o reconhecimento da organização sindical dos trabalhadores daquela época na UTG. Enquanto cada gráfica não foi lá reconhecer isso, a greve não terminou. E a gente imagina hoje o que nós estamos comemorando hoje, e a gente faz um paralelo com a luta da nossa categoria no dia de hoje, da dificuldade que nós temos de juntar os gráficos para comemorar esse dia, da dificuldade que nós temos dos companheiros do setor convencional vir comemorar o seu dia, com medo de perder um dia, com medo de sofrer uma suspensão, de perder o emprego. A gente imagina qual era a situação daquela época e a gente fica se perguntando: será que antigamente era mais fácil organizar os trabalhadores ou era mais difícil? Era muito mais difícil. E, no entanto, a classe trabalhadora, por um sentimento de solidariedade, por um sentimento de conquista, por um sentimento de dignidade, disseram: nós não vamos nos curvar diante da intransigência patronal, nós não vamos nos curvar diante de qualquer ataque, seja ele qual for.